490. A dispensa de reexame necessário quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas. Súmula 491. É inadmissível a chamada progressão per saltum de regime prisional. Súmula 492. O ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação do adolescente. Súmula 493. É inadmissível a fixação de pena substitutiva como condição especial ao regime aberto. Súmula 494. O benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido do IPI relativo a exportações incide mesmo quando as matérias-primas ou os insumos sejam adquiridos de pessoa física ou jurídica não contribuinte do PIS/PASEP. Súmula 495. A aquisição de bens integrantes do ativo permanente da empresa não gera direito a acreditamento de IPI. Súmula 496. Os registros de propriedade particular de imóveis situados em terrenos de marinha não são oponíveis à União. Súmula 497. Os créditos das autarquias federais preferem aos créditos da Fazenda Estadual, desde que coexistam penhoras sobre o mesmo bem. Súmula 498. Não incide imposto de renda sobre a indenização por danos morais. Súmula 499. As empresas prestadoras de serviços estão sujeitas às contribuições ao SESC e SENAC, salvo se integradas noutro serviço social. Súmula 500. A configuração do crime do artigo 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. Súmula 501. É cabível a aplicação retroativa da Lei 11.343, desde que o resultado da incidência das suas disposições na íntegra seja mais favorável ao réu do que o advindo da aplicação da Lei 6.368, sendo vedada a combinação de leis. Súmula 502. Presentes a materialidade e a autoria, a figura-se típica em relação ao crime previsto no artigo 184, parágrafo 2º do CP, a conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas. Súmula 503. O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula. Súmula 504. O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título. Súmula 505. A competência para processar e julgar as demandas que têm por objeto obrigações decorrentes dos contratos de planos de previdência privada firmados com a Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social, REFER, é da Justiça Estadual. Súmula 506. A Anatel não é parte legítima nas demandas entre a concessionária e o usuário de telefonia decorrentes de relação contratual. Súmula 507. A acumulação de auxílio acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11 de 11 de 97, observado o critério do artigo 23 da Lei 8.213, para a definição do momento da lesão, nos casos de doença profissional ou do trabalho. Súmula 508.
A isenção da COFINS, concedida pelo artigo 6º, inciso 2, da Lei Complementar nº 70, às sociedades civis de prestação de serviços profissionais, foi revogada pelo artigo 56 da Lei 9.430. Súmula 509. É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda. Súmula 510. A liberação de veículo retido apenas por transporte regular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas. Súmula 511. É possível o reconhecimento do privilégio previsto no parágrafo 2º do artigo 155 do CP, nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva. Súmula 512. Aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343 não afasta a hediondez do crime de tráfico de drogas. Súmula 513. A abolitio criminis temporária prevista na Lei 10.826 aplica-se ao crime de posse de arma de fogo, de uso permitido com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, praticado somente até 23 de 10 de 2005. Súmula 514. A Caixa Econômica Federal é responsável pelo fornecimento dos extratos das contas individualizadas vinculadas ao FGTS dos trabalhadores participantes do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, inclusive para fins de exibição em juízo, independentemente do período de indiscussão. Súmula 515. A reunião de execuções fiscais contra o mesmo devedor constitui faculdade do juiz. Súmula 516. A contribuição de intervenção no domínio econômico para o INCRA, devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas leis 7.787, 8.212, 8.213, não podendo ser compensada com a contribuição ao INSS. Súmula 517. São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada. Súmula 518. Para fins do artigo 105, inciso 3A da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula. Súmula 519. Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios. Súmula 520. O benefício de saída temporária no âmbito da execução penal é ato jurisdicional insuscetível de delegação à autoridade administrativa do estabelecimento prisional. Súmula 521. Há legitimidade para a execução fiscal de multa pendente de pagamento imposta em sentença condenatória exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública. Súmula 522. A conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa. Súmula 523. A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para a cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua acumulação com quaisquer outros índices. Súmula 524. No tocante à base de cálculo do ISSQN, incide apenas sobre a taxa de agenciamento, quando o serviço prestado por sociedade empresária
de trabalho temporário for de intermediação, devendo, entretanto, englobar também os valores dos salários e encargos sociais dos trabalhadores, por ela contratados nas hipóteses de fornecimento de mão de obra. Súmula 525. A Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais. Súmula 526. O reconhecimento de falta grave decorrente de cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento de pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato. Súmula 527. O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo de pena abstratamente combinada ao delito praticado. Súmula 528. Compete ao juiz federal do local da apreensão da droga remetida do exterior pela via postal processar e julgar o crime de tráfico internacional. Súmula 529. No seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente em face da seguradora, do apontado causador do dano. Súmula 530. Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada, por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos, aplica-se a taxa média de mercado divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.